Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. E é bem importante assim a gente lembrar da importância que a gente tem. E a importância está em todas as coisas. Se a pessoa descuida um pouco das vestes, do jeito que está alimentando, quando ela percebe, ela já ficou sem elegância, sem nobreza, sem polidez. No nosso trabalho também é assim. Nós precisamos de lembrarmos que nós somos importantes. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Onde se encontra a pátria de Abidrus Krim. Então o espírito humano tem que lembrar assim, que a vinda de Abidrus Krim foi cumprindo aquela profecia do Filho de Deus, que viria um outro que não ele. Então a missão de Abidrus Krim foi trazer o livro Na Luz da Verdade, que é o livro que possibilita a pessoa ter a saúde, ter a compreensão, sair da condição que ela se encontra. E é bem importante a gente observar que a gente tem nível. Então se a gente descuida, a gente vai descendo o nível. Fica bem fácil assim de ouvir as expressões, a pessoa desceu, então ela mesma usa expressões que não são boas, ela mesma gosta de ouvir as expressões que não são boas, então tem um nível. Temos que lembrarmos assim que a beleza da criação, a nobreza que existe no porte dos animais, então o espírito humano tem que lembrar que ele precisa de ter essa nobreza, de ter o porte da beleza, de ver como ele se encontra vestindo, andando, falando, alimentando. Então, cada espírito humano tem que lembrar que ele precisa de ter os auxílios do livro Na Luz da Verdade. É essa a importância. E nós temos que lembrarmos que esse livro, o livro Na Luz da Verdade, é para que nós tenhamos as informações, as instruções, como é que devemos proceder. E é bem importante porque quando a gente vai estudando, dentro de nós vai acalmando. Quando vai ampliando o saber, a pessoa vai fazendo ligação com as informações. Então o caminho de cada um é um caminho individual. Agora, para voltarmos para a nossa origem, que é a pátria do espírito, que é o paraíso, a pessoa tem que ter o conhecimento. Se ela não tiver o conhecimento, não tem como ela voltar. Porque todas as coisas que nós fazemos, nós fazemos. Nós caminhamos, nós comemos. Quando éramos pequenos, e a gente vê agora os pequeninos, eles querem comer com suas mãos, eles querem andar com suas pernas. Em determinada hora, eles não querem que segurem na mão deles. Somos nós hoje. Para a nossa vida interna, é o mesmo procedimento. Nós temos que nos tornarmos convictos e seguros daquilo que vai nos possibilitar a volta para o paraíso. A vinda de Abidrus Krim é para essa finalidade. Ele veio cumprir uma profecia trazendo a condição para aqueles espíritos humanos que querem voltar para o paraíso. E é bem importante, porque nós sabemos assim que se a pessoa descuida um pouco, ela se perde. Mas cada um que se perde, ele é responsável. Porque nós sabemos assim que antes da pessoa tomar uma decisão, ela se encontrava lúcida. Então ela tomou a decisão errada, ela agora é responsabilizada por ela mesma. E é bem importante, porque nós sabemos assim que não adianta falar. Porque quando a pessoa quer, ela vai. E se ela não quer, ela não vai. E não tem como fazer. A gente observa assim que toda época foi assim. A criança pequena, ela não quer comer aquele alimento, aceita o alimento que foi colocado na boca dela e fica parada. O adulto olha, ela encontra com o alimento parado na sua boca. Isso é físico, isso é verdadeiro. Somos essa criança hoje. Nós temos que ter essa condição bem importante e nós temos que sabermos também que Deus tem dois filhos. O Filho de Deus, Jesus, e o Filho do Homem, Emanuel.
Emmanuel é aquela condição bem importante que existe aquela bondade do Criador de ter possibilitado que essa parte dele ficasse ligada com a criação. Através de Emmanuel surgiu Parzival, recebendo das irradiações. Dessas irradiações de Parzival, ele transformou e veio a vontade de Deus, que é Abdrus Krim, caminhando pela criação, conhecendo as limitações que os seres humanos cultivaram, porque nós vamos cultivando as limitações. Fica fácil da gente ver que nós cultivamos a limitação quando nós fazemos um relato de algo que não aconteceu e a gente vai falando se tivesse. Então nós vamos cultivando as limitações. Então nós não vamos caminhando para frente, nós vamos caminhando através de olhar para trás. E quando uma pessoa dirige, ela tem que ver que ela não pode dirigir olhando para o retrovisor. Ela não tem a capacidade de chegar a lugar nenhum dirigindo, olhando pelo retrovisor. Quer dizer que se nós continuamos olhando para trás, fazendo relatos de como se tivesse acontecido, de coisas que passou longe do acontecimento. Então essas coisas bem simples assim, foi que Abdrus Krim teve que caminhar pela criação, vendo essas limitações, e trazendo a maneira que nós precisamos de caminhar para a frente, em direção à luz. E é muito importante cada espírito humano perceber assim, que quando nós ficamos parados, não caminhando, caminhando para trás, vem para dentro de nós a saudade, vem as suposições, vem a angústia, muitas vezes até um desespero, porque nós paramos, as coisas difíceis que nós superamos agora vêm. Então o que acontece? Aquelas pessoas que têm o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade, que têm o método, não tem tempo de vir o passado na sua vida. Então a pessoa está sempre caminhando para frente, sempre vendo uma perspectiva, vendo uma maneira que precisa de ter para ele mesmo. Porque quando uma pessoa melhora, quando uma pessoa não tem saudades e tem a confiança na sua vida, na maneira correta que vem alimentando, fazendo seleção dos ambientes em que frequenta, fazendo seleção dos relacionamentos, ele caminha para frente. Na vida é assim, ou caminha para frente ou caminha para trás. Então, quando uma pessoa vê um conhecido que tem muito tempo que não o vê, nota uma diferença. Normalmente aquela diferença é para pior. O conhecido se apresenta mais envelhecido, menos saber, com conversas que não dá futuro. Então o que acontece no nosso relacionamento? Acontece assim, quando a pessoa está evoluindo, ela sobe o degrau. Quando não está evoluindo, ela desce degrau. No caso daquele conhecido, fica bem fácil assim. Aquele que melhorou um pouco, mas aquele que não melhorou nada, ele desceu. Então vai aumentando as distâncias. É bem importante a pessoa começar a fazer esta observação, porque se ela quer melhorar-se, ela tem que continuar melhorando. E ela tem que fazer um esforço também de desfazer os vínculos antigos. Tudo que nós aprendemos está errado, porque se tivesse alguma coisa certa, os nossos filhos eram melhores. Os nossos filhos são como são, porque não são melhores. Porque se fossem melhores, seriam melhores do que nós. Teriam mais saber, teriam mais claridade nas coisas que precisam de ter. Então a vinda de Abdrus Krim foi trazendo o auxílio para aqueles que querem caminhar. E é bem importante assim a bondade do Criador, porque nós temos o livre-arbítrio. E se nós observarmos, nós temos o livre-arbítrio e temos um tempo. Fica bem fácil assim de perceber nos relacionamentos, nos conhecidos, nos ambientes de trabalho, aqueles que têm costumes que prejudicam a saúde, que já perderam a referência térmica da temperatura interna do corpo, que não tem método para dormir, para um alimento adequado. Muitos
que trabalham na empresa que a gente já trabalhou, pode observar assim que já morreram. Quer dizer que o Criador dá um tempo. Então o livre-arbítrio é assim, nós temos um tempo. Se nós não caminharmos para frente, então à medida que vamos caminhando para trás, tem um tempo de duração na matéria grosseira. Então nos esforçarmos para caminharmos para frente. E tem aquela importância bem importante mesmo. Nós temos que lembrarmos que aquele que cultiva, aquele que planta sementes, que coloca a semente no solo, ele faz uma seleção da semente. Se ele é um pequeno produtor, na época da colheita, ele vai na frente e seleciona as melhores espigas. Para daquelas espigas, ele fazer a seleção das sementes que vão ser usadas no próximo plantio. Então, o que acontece? Só seremos selecionados para a ida para o paraíso se nós apresentarmos qualidades de pessoas, de espíritos que conhecem as leis que o Criador instituiu. Se nós não fizermos esse trabalho, seremos como as outras sementes, não teremos serventia. Quer dizer que vai alimentar o gado, vai alimentar os porcos, vai servir de adubo. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, cada pessoa tem que ir observando qual é a finalidade dele, onde ele se encontra com o seu livre-arbítrio. Então, a bondade do Criador de nos ter possibilitado a vinda daquele compromisso que Jesus fez, da realização da vinda do Filho do Homem, trazendo o livro na luz da verdade, é bem interessante, porque a vinda do Filho do Homem, a vinda de Abdrus Crim, quer dizer, Abdrus Crim encontra-se ligado com as irradiações de Parsival. Parsival encontra-se ligado com as irradiações de Emmanuel. Então a necessidade de ter esses dois fazendo a transformação das energias é justamente porque o espírito humano não tem capacidade de receber diretamente das energias. Isso fica bem fácil assim da gente ouvir pelos relatos. Profecias que foram realizadas de mensageiro que trouxeram as informações para que fossem transmitidas para os espíritos humanos, e a primeira fala que se ouve daquele que está recebendo aquelas irradiações é que não tenhais medo. Quer dizer assim, que a nossa falta de compreensão e a nossa flexibilidade de moleza mesmo, de não confiar nas informações, nas instruções que nos são transmitidas. Então a primeira coisa que um mensageiro fala é que para que não tenhais medo. Então o livro Na Luz da Verdade é um complemento que nos possibilita caminharmos para frente, de ir observando da importância que existe quando a pessoa se encontra segura com aquilo que precisa. Então aquele espírito humano que tem vontade de caminhar para frente, ele tem que lembrar que ele é que tem que fazer o esforço. E nós temos que lembrarmos assim, que para a nossa vida interna, nós temos a facilidade de deixar para depois. Mas no nosso período de formação, no nosso período de amadurecido, então aquela pessoa que tem vontade de ter uma promoção no trabalho, de arrumar um trabalho, ela desenvolve qualidades para ser admitido naquela empresa, ela desenvolve habilidades. Depois ela desenvolve capacidade para ter a sua moradia, ela desenvolve capacidade para ter a manutenção daquela moradia. É uma condição física e verdadeira. Então, para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia, nós temos que ter essa mesma condição para o nosso espírito. Faltou esse movimento, faltou a luz. Faltando a luz, a pessoa não apresenta serventia. Então, cada um é que tem que ir observando que finalidade ele está dando para a sua vida. Voltar para a pátria do espírito é um procedimento de coerência que cada um precisa de ter. Não é para um período, é para toda a época da nossa existência. A pátria de Abdrus Crim encontra no 4º degrau acima do paraíso. E nós precisamos de lembrarmos assim que degraus
são mundos que o espírito humano não tem capacidade de imaginar. Então, quando nós vemos à noite todas aquelas estrelas, aquele universo de estrelas que nós vemos, então aquilo é um sistema que existe. Então, os mundos são assim, além da compreensão do espírito humano. No quarto degrau, acima do paraíso, é que é a pátria de Abdul-Skrim. E nós temos que lembrarmos assim que existem os níveis, assim como no paraíso tem muitos níveis. Do jeito que nós vemos cada espírito humano aqui na matéria grosseira, que tem uma maneira, um jeito, que gosta de uma forma, que gosta de outra forma. Então cada um tem o seu mundo. E quando nós largamos o corpo de matéria grosseira, nós vamos para esse mundo que é de nossa vibração. Então, quando nós vamos evoluindo também na compreensão. Com isso, vai tendo a possibilidade de irmos para mundos melhores. Então, essas referências assim que nós conhecemos, a pessoa precisa de lembrar que nós precisamos de sair dos conceitos que nós temos, da pequenez, do jeito que nós pensamos, do jeito que nós fazemos com a vida. Então, aquele espírito humano que tem vontade de sair dessa pequenez, dos conceitos errados que nós recebemos e que nós cultivamos e que nós propagamos os conceitos errados, temos que lembrarmos assim, melhorarmos é uma condição física, não é para um período, é para toda a época da nossa existência, e melhorando. E é bem importante assim, porque até no sistema de oração que nós recebemos, que nós cultivamos, a gente tem que compreender melhor essas orações. E nós sabemos assim que quando uma pessoa tem um anseio verdadeiro, o sistema que ela utiliza de fazer uma prece muda. Quando a pessoa tem uma alegria verdadeira, que ela precisa de fazer um agradecimento, então nós precisamos de saber assim, a nossa ligação daqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade, até onde ela vai. Então, se nós temos uma ligação com o livro Na Luz da Verdade e que nós procuramos viver de acordo com o livro Na Luz da Verdade, ficamos ligados a Abdul-Skrim. Então, as nossas preces, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, nós vamos direcionar para a pátria de Abdul-Skrim, onde ele é rei e sacerdote na Ilha da Justiça. Essa Ilha da Justiça fica no quarto degrau acima do paraíso. Então nós temos que lembrarmos que tem que ter um conhecimento, porque uma criança, ela quer um presente, ela tem que saber o presente que ela quer. Então, ou os pais têm uma percepção para ver o presente que vai fazer bem para aquela criança, que ela vai gostar, ou a criança tem que saber o que ela quer. Então é bem importante, porque mesmo a criança sabendo o que ela quer, muitas vezes ela não ganha aquele presente. Então os pais fazem uma avaliação, se é possível aquela criança ser bem sucedida com aquele presente. Então nós também, nos nossos pedidos, nas nossas orações, nós temos que lembrarmos que é o mesmo procedimento. Muitas vezes o não recebimento de um pedido, de um auxílio, é um benefício. Então as nossas preces, os nossos agradecimentos, devido à nossa ligação com o livro Na Luz da Verdade e devido à importância dessa ligação e do procedimento correto que nós estamos tendo, a nossa ligação fica direta com Abdul-Skrim, no quarto degrau acima do paraíso. Então o espírito humano tem que lembrar assim, que tudo na criação tem forma. Quando a gente vê assim um jardim bem tratado, a gente sabe que teve ali um profissional fazendo a manutenção daquele jardim. Para nós termos o trabalho de cultivar coisas boas, também nós temos que ter o conhecimento. E é bem importante, porque nós sabemos assim que nós cultivamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas palavras.
Com a palavra, a gente vê que ela realiza imediatamente. Aquele tutor dá uma determinação para aquele tutorado tem que seguir aquela determinação. Então a gente vê assim que a realização é imediata. Com os nossos sentimentos, a gente às vezes esquece de como a gente estava sentindo, então a gente para de seguir como é que está dando a realização dos nossos sentimentos. Mas com os nossos pensamentos, nós damos forma. Então a pessoa está querendo comprar uma veste, nessa veste vai apresentar determinados desenhos. Então a pessoa procura aquela veste que apresenta aquilo que ele estava pretendendo que tenha na veste que ele vai fazer a aquisição. Então com os pensamentos nós vemos assim que eles vão realizando. Mas na forma que nós precisamos de ter para continuar ligado com o Abdul-Skrim é conhecendo o livro Na Luz da Verdade, e é bem importante assim, porque se nós continuamos a construir karmas com o conhecimento que nós adquirimos no livro Na Luz da Verdade, então vai ficando difícil ter a ligação. É aquela condição bem importante assim, da criança querer um presente e o comportamento dela não ser bom, então o adulto não dá a ela aquele presente, porque se ele der o presente para aquela criança, então o comportamento que ele estava tendo, ele vai pensar que é o comportamento certo. A mesma coisa acontece com o adestrador. O animal não está correspondendo com o que ele está precisando que o animal aprenda, então ele não dá o presente para o animal, porque se ele presentear o animal então pensa que aquele comportamento está correto, então ele vai continuar comportando erradamente. Ele não é beneficiado com o presente. Na nossa realização interna é a mesma coisa. Se nós descuidarmos, se nós sairmos do conhecimento que o livro Na Luz da Verdade nos apresenta, nos possibilita, então também não seremos agraciados. Nós temos que lembrarmos assim, que para o espírito humano, uma compreensão é uma graça. Um instante de felicidade é uma graça. Isso é bem interessante. Não é felicidade proporcionada por outro semelhante. O jeito que ele contou um fato, o jeito que ouviu aquele relato, e a pessoa então dá um sorriso. A graça é um procedimento de dentro, que a pessoa fica muito feliz com ela mesma. Essa graça é bem importante assim. Mesmo estando presente com outros nas suas imediações, não tem como ele participar daquilo que ele recebeu. Pode ser uma visão bonita que ele teve das nuvens que estava apresentando, de um pôr do sol ou de um amanhecer, não tem como ele fazer esse relato. Então aquilo que ele recebeu é dele. Então esses presentes assim que para o espírito humano é muito mais grandioso do que as coisas na matéria grosseira. Então, nos esforçarmos para não construir karma novo em cima de karmas velhos. Isso é uma coisa bem importante assim, para que nós tenhamos aquela capacidade de desvencilhar do nosso passado. Porque o nosso passado a gente vai observando assim que ele é sempre trabalhoso. A gente muitas vezes dificulta a vida de nosso semelhante com a nossa maneira de ser e muitas vezes com a nossa maneira de querer agradá-lo. Então a pessoa está com outro propósito e a gente chega com um propósito menor. Faz com que esse dedica um tempo em cima desse propósito menor. Então nós vamos tumultuando a nossa vida e tumultuando a vida daqueles com quem nós relacionamos. Então a pátria de Abdul-Skrim, a Ilha da Justiça, fica junto com a Ilha da Pureza e a Ilha do Amor. Quer dizer que na criação tem o equilíbrio. Quer dizer que tem a justiça, mas tem o amor e tem a pureza. E tem também uma ilha abaixo dessas três que faz a ligação dessas irradiações, que entrelaçam essas irradiações da pureza, do amor, da justiça e que distribui para a criação. Quer dizer que a criação não é somente a matéria grosseira da Terra,
é todo o universo. Essa grandiosidade que existe no nosso universo, existe outros universos também com as mesmas grandiosidades, onde também habitam espíritos humanos. E os espíritos humanos hoje que se encontram na Terra através da criação, através dos milênios, das peregrinações pela criação, também habitaram outros sistemas solares, outros planetas. Nessa imensidão de planetas, a gente tem que lembrar assim, que a avaliação que nós fazemos é com o nosso corpo de matéria grosseira. Com o nosso corpo de matéria grosseira, somente planetas iguais à Terra é que são habitados. Mas como outros planetas têm outras constituições, então o espírito humano também habita esses outros planetas com corpos referente à possibilidade de viver naqueles planetas. Então, a grandiosidade do universo, nós temos que sair dessa condição assim de pequeno, e essa referência de pequeno a gente vai observando assim, da condição que nós paramos de ter em conhecer os 10 mandamentos, como nós usamos erradamente os 10 mandamentos, como nós transgredimos o 2º mandamento, que é dizer o santo nome em vão, quer dizer que nós tínhamos que ter uma referência melhor, um conhecimento melhor dos ensinos. Se uma pessoa vai de uma localidade para outra, então nós temos que lembrarmos que essa pessoa é capacitada e que nós não precisamos de fazer pedido para esta pessoa. O jeito que esta pessoa comporta é uma maneira que ela é responsável por ela mesma. Então essas transgressões que nós fazemos, nós vamos construindo karma novo em cima de karma velho. E nós não utilizamos do 3º mandamento para fazer uma reflexão se o jeito que nós estamos tendo de comportamento é o jeito que está correto. Então cada um tem que fazer muito esforço para fazer um alinhamento para que ele possa receber das irradiações que Abdul-Skrim irradia pela criação através do livro Na Luz da Verdade. Essas irradiações, a gente tem que lembrar assim que elas são verdadeiras, porque se a pessoa está estudando o livro e ela passa a ter a solução daquilo que ela precisa, se ela está estudando o livro, ela acalma. Se ela estuda o livro, ela recebe orientação de uma erva que ela precisa, de uma maneira que ela precisa de ter para a sua vida. Então, são as irradiações que Abdul-Skrim nos possibilita. Então, a pessoa melhora, eleva-se. Então, voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar que ela tem que encontrar-se com essa condição de purificada. E a purificação não é com outros espíritos humanos auxiliando. É a pessoa, é de dentro. Quando existe locais que teve epidemia, muitos morrem, mas muitos ficam vivos. Quer dizer que aquele que ficou vivo, o jeito que ele irradia, aqueles vírus, aquelas bactérias, não aproximavam dele. Então, os que ficaram vivos foram aqueles que se encontravam de uma maneira irradiando de dentro. E as irradiações nós sabemos que existe porque para muitas coisas a gente vê que ela é verdadeira. O animal aproxima, a pessoa vai trabalhar com alimentos, o jeito que ela faz na cozinha, ela vivifica aqueles alimentos. Quer dizer que as irradiações dela é que vivificou aqueles alimentos. Então essas irradiações que nós temos, nós precisamos de dar uma forma, e essa forma nós precisamos de ter um modelo no livro Na Luz da Verdade. Então receber de Abdul-Skrim essas irradiações e retransmitir essas irradiações para aqueles que nós conhecemos de uma maneira que possibilita que eles fiquem acordados.